Agora que você já sabe calcular a força resultante e colocá-la no ponto de aplicação, a gente vai resolver alguns exercícios. Mas primeiro a gente só vai encontrar a resultante e o ponto de aplicação. Depois a gente vai usar isso em exercícios mais complexos, por exemplo, para achar as reações de apoio, para achar esforços solicitantes, desenhar diagramas de esforços solicitantes, beleza? E hoje a gente tem uma novidade. Eu decidi criar um canal no Telegram e esse canal vai ser alimentado com os PDFs que a gente trabalhar aqui nos vídeos. Então, todo vídeo que eu faço para vocês, ou a maioria dos vídeos, gera um PDF aqui. E eu vou disponibilizar esse PDF lá no grupo do Telegram para que você possa ter esse material escrito para você consultar e para ajudar também nos seus estudos. Então aproveita que é de graça e entra no canal, o link está aqui na descrição. Nós vamos utilizar os exercícios do livro do Hibbeler, Estática Mecânica para Engenharia, 14ª edição, tá? Os exercícios, eles pedem algumas coisas a mais, mas como a gente ainda está aprendendo a mexer com resultante e ponto de aplicação, só isso que a gente vai fazer desses exercícios. Ao longo dos meses, né, ao longo dos vídeos, a gente vai ser capaz de resolver esses exercícios por inteiro, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício é o 4.156. É uma viga bem apoiada com carregamento triangular e a gente vai ter que trabalhar com esse carregamento triangular. Como aqui a gente tem dois triângulos, a gente vai ter duas forças resultantes, tá? Uma força para o triângulo que eu vou falar, que é o triângulo da esquerda, e outra que é o triângulo da direita. Então, o que a gente teria, né? Para o triângulo da esquerda, nós vamos ter que achar a força resultante e o ponto de aplicação. Essas duas distâncias, tá? Pelo desenho, ele fala pra gente que o ponto mais alto desse triângulo vale 6 kN por metro. Então, aqui a gente tem 6 kN por metro. E esses 6 kN por metro estão distribuídos em 7,5 metros. Essa força resultante, a gente vai chamar de força resultante 1. O triângulo da direita, a gente vai chamar de força resultante 2. Da mesma forma que aqui é 6, esse aqui também é 6 kN por metro. O que a gente viu? Que a força resultante é a área da figura. Então, aqui a gente vai ter a área de dois triângulos. Então, vamos calcular essas forças. Então, a força resultante 1 vai ser o Q, que é 6 kN por metro, vezes o L, que é 7,5 metros, dividido por 2. Isso aqui vai dar 22,5 kN. A força resultante 2 vai ser os mesmos 6, só que agora vezes 4,5 metros, dividido por 2. Isso aqui vai dar 13,5 kN. Então, perceba que a gente chegou na unidade de força, kN, que era o que a gente precisava. Agora, a posição da força resultante vai ser no centroide da figura. O centroide do triângulo, ele está a 2/3 da ponta e 1/3 da base. Então, como que vai ficar isso? Eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B, que seriam esses pontos aqui, ó, A e B. E esse aqui eu vou chamar de ponto C. Beleza? Então, vamos achar essas distâncias. Então, no primeiro triângulo, a gente tem a distância até o ponto A. Como o ponto A está na ponta do triângulo, é 2/3 do L. Então, vai ser 2/3 de 7,5, que é igual a 5 metros. A distância até o ponto B é 1/3 de 7,5, que é 2,5 metros. Então, para a gente completar aqui, 2,5 metros e 5 metros. Essa é a posição da força resultante 1. Agora, vamos achar a posição da força resultante 2. Para a resultante 2, a gente vai achar que a distância até o ponto B, agora o ponto B, ó, ele é a base, tá? Então, vai ser 1/3 de 4,5
que é igual a 1,5 metros, e a distância até o ponto C, que é a ponta, né? É 2/3 de 4,5 metros. Isso aqui vai dar 3 metros. Então, para a gente completar aqui nossa força resultante 2, 3 metros, 1,5 metros. Vamos só colocar agora essas forças no nosso desenho, né? Então, aqui a gente teria a nossa força resultante 1, que vale 22,5. E mais ou menos, eu vou apagar esse 6 só para não atrapalhar, tá? Então, aqui seria a nossa força resultante 2, no valor de 13,5. E essas distâncias, né? A gente viu que aqui são 5 metros, aqui são 3 metros, e aqui eu tenho 2,5 mais 1,5, então 4 metros. Então, seriam com essas resultantes que a gente trabalharia para encontrar as outras coisas que esse problema poderia pedir, tá? Por favor, tomem cuidado, não utilizem a força resultante e o carregamento distribuído. Não, substituímos pelas forças resultantes, agora são com essas forças que a gente vai fazer o cálculo das reações de apoio, por exemplo. Agora, o traçado do diagrama, lembrem-se, é o carregamento distribuído que está realmente atuando ali na estrutura. O segundo exercício é o exercício 4.156. Aqui a gente tem 2 trapézios e a gente pode observar que existe uma simetria, né? Então, vamos calcular o lado de lá e depois a gente rebate para o lado de cá, beleza? Como é um trapézio, eu vou dividir em um retângulo e um triângulo. Olha o que aconteceu aqui. Quando eu dividi em um retângulo e um triângulo, eu criei um retângulo de fora a fora na nossa viga. Então, o primeiro que eu vou fazer vai ser esse retângulo inteiriço, que tem altura 3 kN por metro. É esse valor aqui, o mais baixinho, né? Então, 3 kN por metro. E isso aqui está aplicado em 6 metros. A nossa força resultante 1 vai ser a área de um retângulo aplicado no centroide desse retângulo. Bom, depois me sobram 2 triângulos. Esse triângulo da direita e esse triângulo da esquerda. E a gente observa que esses triângulos são simétricos, então eu vou resolver um e rebater para o outro. Então, o triângulo aqui da esquerda, ele vai ficar como? Ele também está distribuído em 3 metros, só que agora a altura dele não é 6, porque eu já usei 3 para fazer a altura do retângulo. Então, a altura dele vai ser 6 menos 3, que vai ser 3, né? Então, a nossa força resultante desse triângulo, ela está aplicada aqui. Força resultante 2. A 2/3 da ponta e 1/3 da base. E a gente sabe que essa altura aqui é 3 kN por metro. Então, vamos calcular. A força resultante 1 é a área de um retângulo. Então, a nossa força resultante 1 vai ser 3 kN por metro vezes 6 metros. Isso aqui vai dar 18 kN. E ela está aplicada no centroide do retângulo, que é no meio do vão. Então, ela vai estar aplicada a 3 metros. São 3 metros e 3 metros. A força resultante do triângulo é a área do triângulo que a gente já viu como que é. Base vezes altura dividido por 2. 4,5 kN. E, considerando que aqui é o ponto A, vai estar aplicado a 1/3 do ponto A. Consequentemente, lá da ponta, a gente está afastado 2 metros. E aí, agora a gente pode desenhar isso no nosso desenho original. A força resultante 1, a gente viu que é 18, e a 2, 4,5.
Então, a nossa força resultante 2, que é a do retângulo, a gente viu que é aqui, 18. E os triângulos, eles vão estar a 1 metro dos apoios, né? Então, aqui é o nosso 4,5. E como é simétrico, para esse lado, a gente vai ter 4,5 quilonewtons. Então, as distâncias vão ser 1 metro, 1 metro, e aqui é 2. Esse último exercício a gente vai fazer de forma mais direta, agora você já entendeu o procedimento. Então, esse primeiro carregamento distribuído são 3 quilonewtons por metro em 3 metros. É um retângulo, área do retângulo. A força resultante vai estar exatamente no meio do vão, no valor de 3 vezes 3, 9 quilonewtons, a uma distância de 1,5 metros do ponto A. E agora essa aqui em pé, lá do ponto C, também é um retângulo. Então, a resultante vai estar aqui no meio, no valor de 2 vezes 4, 8 quilonewtons, a uma distância de 2 metros do ponto C. Lembrando que, na hora de calcular as reações de apoio, a gente vai utilizar as forças concentradas. Na hora de desenhar o diagrama de esforços solicitantes, a gente vai ter que trabalhar com o carregamento distribuído. Agora, se você quiser ver qual que é a teoria quando a gente tem um carregamento distribuído que não é linear, formando um triângulo, ou uniforme, formando um retângulo, eu aconselho que você venha nesse vídeo aqui para você entender como que funciona. Espero que você tenha gostado do conteúdo e obrigada por ter assistido até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas consigam encontrar esse conteúdo. Obrigada e até mais!